Glória a Deus. Dá um sorriso para quem está ao seu lado, fala boa noite, que bom ver você aqui. Não faça acepção de pessoas, olha para o irmão de trás, para o da frente, fala boa noite. Muito bom. Eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos uma palavra que está no meu coração, que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 4, versos 1 a 20. Se você conseguir abrir a sua Bíblia, como nós vamos permanecer por aqui, você pode deixar a sua Bíblia aberta. Amém? Hoje pela manhã ministramos essa mesma palavra também. Quase ficamos sem energia, né? Ficamos sem energia aqui até o final do louvor, né? Teve uma forte chuva pela manhã, quase toda a parte do centro aqui ficou sem energia, mas não foi pela falta de luz que nós deixamos de adorar o Senhor. Foi uma linda celebração, o Senhor esteve presente e estará hoje também. Amém? Marcos 4, versos 1 a 20, diz assim: E voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reunindo-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. E assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas. No decorrer do seu doutrinamento, disse: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E a outra caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. A outra, enfim, caiu sobre uma terra boa, e deu fruto, que vingou, cresceu, produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, e para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendes esta parábola? E como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, e são estes os da beira do caminho, aonde a palavra é semeada, e enquanto eles ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e 100 por um. Amém? O tema dessa noite é o que pode impedir a semente do reino de Deus, que a semente do reino de Deus frutifique em nós. Essa é uma pergunta importante para os nossos dias, visto que muitos talvez tenham realmente escutado, mas não têm percebido a importância de ver a frutificação acontecendo dentro dos seus corações. E o objetivo dessa noite é entender isso, o que muitas vezes bloqueia ou atrapalha a frutificação, o crescimento da semente que muitas vezes caiu no solo, que é a terra dos nossos corações. E hoje pela manhã ainda eu estava olhando para esse texto, e algo muito nítido fica
explícito aqui, logo no início da nossa reflexão, é que Jesus ele está falando para dois tipos de pessoas, para dois grupos nitidamente visíveis na leitura desse texto. Afinal de contas, você vai com um olhar um pouco mais acurado sobre o texto, perceber que a primeira parte da exposição de Jesus não é exatamente uma explicação, é uma exposição. Jesus está falando sobre princípios relacionados ao reino de Deus. E nesse momento estão ali, junto com Jesus, uma grande multidão. Existiam muitas pessoas curiosas, muitas pessoas que estavam realmente querendo entender talvez um pouco mais, ou às vezes querendo saber qual seria o próximo milagre que Jesus faria, e isso atraía uma grande multidão. Mas o que realmente fica claro para cada um de nós, na continuidade da leitura, é que quando Jesus acaba de fazer a exposição sobre a semente que é lançada sobre o solo, então sim, os discípulos, diga comigo, os discípulos, os discípulos eles saem do lugar onde eles estão, e eles vão até Jesus, porque eles não queriam apenas ouvir a exposição, mas eles queriam uma explicação sobre como aquilo funcionava. E aí Jesus começa a fazer uma nova exposição, mas agora explicando o processo, exatamente como acontece quando a palavra é semeada sobre os corações. E a primeira coisa que eu percebo nessa palavra é que na vida, na história, sempre lidaremos com dois grupos de pessoas que são nítidos não somente na leitura desse texto, mas também nos dias que nós estamos vivendo. Diga comigo assim, multidão e discípulos. Jesus lidou com a multidão e lidou com os discípulos. E é interessante ver em quase todo o Novo Testamento, onde percebemos as ações, o andar do nosso mestre sobre essa terra, nós vemos que muita gente queria estar perto de Jesus, mas essas pessoas se representavam como pessoas apenas curiosas, eram pessoas interessadas, às vezes, em receber algo da parte de Jesus, talvez foram pessoas que ouviram sobre uma cura, queriam também ser curados, que olhavam para Jesus como aquele que talvez resolveria os seus problemas de modo imediato, e isso talvez tenha um pouco a ver com aquilo que vivemos na nossa geração. Hoje também muita gente se aproxima de Jesus apenas como multidão. São pessoas interessadas não em Jesus de fato, mas são pessoas interessadas naquilo que Jesus pode fazer. E a diferença básica entre multidão e discípulo é exatamente essa. A multidão quer o que Jesus pode fazer, os discípulos querem aquilo que Jesus é. Querem aprender mais da essência do mestre, querem aprofundar as suas raízes, eles têm uma necessidade de entender e não somente de ouvir. Na nossa prática de muitas vezes ensino, seja em casa, seja na igreja, seja às vezes na escola, em lugares onde lidamos com esse público, professor, aluno, é muito comum aquela expressão, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Já escutou essa expressão? Nós escutamos isso com uma certa frequência. E o que de fato quer dizer isso? Quer dizer que nem todas as pessoas que escutam realmente recebem a palavra. Você pegou isso? Escutar não é suficiente. Hoje temos aqui um grupo grande, como hoje de manhã teve também um grupo grande de ouvintes, mas muito mais do que sermos ouvintes da palavra, a expectativa do céu, do alto, do Senhor sobre a nossa vida, é que nós sejamos também praticantes, porque não faria sentido algum uma exposição tão brilhante como essa que Jesus fez, se fosse apenas para admiração.
filosoficamente falando, talvez seria um texto brilhante, porque, afinal de contas, faz muito sentido cada um dos processos que a semente pode viver. Mas os discípulos não estavam preocupados com o brilho da exposição. Os discípulos, eles estavam preocupados em compreender, ou em outras palavras, em permitir que a palavra semeada sobre a mente descesse para o seu coração. E ali sim, se tornasse um lugar de recepção. Então, em suma, o que podemos pensar é que o objetivo final da exposição da palavra de Deus sobre os nossos corações é que ela, de alguma forma, encontre um solo fértil, encontre um coração receptivo. De nada adianta estar em um ambiente como esse, receber a exposição da palavra de Deus, se o teu coração não estiver receptivo. Você pode entrar e sair de uma igreja, e você pode entrar e sair exatamente como você chegou, porque tudo que você conseguiu fazer foi ouvir. Mas ouvir por ouvir, gente, nós ouvimos no rádio, nós ouvimos em casa, nós ouvimos na rua, nós ouvimos em qualquer lugar. A pergunta é, qual é a nossa capacidade ou sensibilidade, não somente para ouvir, mas para permitir que a semente encontre um solo fértil dentro dos nossos corações. Então, eu creio que existem muitos obstáculos. Jesus mesmo fez a colocação aqui de alguns obstáculos que vão impedir que a semente caia sobre o solo fértil dos nossos corações e realmente frutifique. Mas além daqueles que Jesus colocou, hoje nós também observaremos alguns outros. Mas eu queria começar observando junto com você o primeiro ponto, que seria oposição satânica. Olha só o que Marcos 4,15, que é o texto que lemos, nos diz. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Você consegue perceber que há uma ação simultânea do inimigo sobre a palavra semeada? Preste atenção que as escrituras dizem, enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Enquanto ouve. Já parou para pensar que frustrante? Você saiu da sua casa hoje, talvez você abriu mão de conforto, do descanso, do lazer, ou talvez de alguma outra coisa que você tinha para fazer, para estar aqui essa noite. E já parou para pensar como seria frustrante em um ambiente como esse, você está aqui sentado para permitir que a semente chegue ao seu coração, mas enquanto você ouve, Satanás já está roubando? É o que a Bíblia diz. Que a ação do inimigo é simultânea a tal ponto que a palavra quase nem chegou, mas o diabo já tem uma artimanha, muitas vezes, para tirá-la do nosso coração. Então, o primeiro e talvez um dos mais difíceis bloqueios contra a semente da palavra de Deus é a ação do inimigo. Pessoas que não têm capacidade de repreender o mal, pessoas que não criaram a cultura de realmente deixar os seus ouvidos receptivos para que a palavra chegue ao seu coração, tem uma grande probabilidade de entrar e sair de reuniões sem que nada aconteça na sua vida. Triste isso, não? Porque o grande objetivo
da exposição de Jesus para os discípulos e também da palavra que está sendo ministrada hoje e todos os dias quando é ministrada em algum ambiente onde você está, é que ela chega ao seu coração como uma semente. E se a terra do seu coração estiver saudável, se você estiver receptivo, não há nada que impeça não somente o crescimento, mas a frutificação da palavra. Mas o primeiro inimigo que você vai ter que vencer é o próprio Satanás. E isso significa que você vai ter que dar ordens muitas vezes à sua mente. Porque a nossa mente ela tem uma capacidade grande de distração. Vivemos num dia da tecnologia, então é muito fácil nós nos distrairmos. Eu mesmo, eu falo por mim. Quantas vezes estou ali concentrado em algo, ou quantas vezes eu, na própria leitura das Escrituras, de um livro, ou de algo que realmente edifica a minha vida, estou ali, mas de repente, dá uma vibradinha no celular. E aí os nossos olhos, a gente já está com o olho lá no celular, a gente já vai ver uma mensagem. Aí da mensagem aparece alguma outra coisa, você já quer ver outra coisa. E quando você menos espera, você já se distraiu. Então, há uma grande probabilidade que enquanto a palavra está sendo semeada, você já pode estar perdendo, porque o diabo pode estar roubando. As distrações são um exemplo para isso. E quantas pessoas têm perdido o melhor de Deus? Quantos de nós, e digo novamente, eu me incluo nessas estatísticas. Porque também sou passivo de distrações como você. Porque também preciso exercitar a minha mente todos os dias para me concentrar naquilo que é a prioridade da minha vida. Porque se eu começar o meu dia fazendo alguma outra coisa, se eu começar o meu dia olhando talvez algo que me interessa ou buscando algo que eu quero fazer, naturalmente eu vou perder a essência ou o desejo de estar ali na presença de Deus. Então a primeira e maior concorrência, essa a que Satanás trabalha, tem a ver com as distrações. Já parou para pensar que coisas, pessoas, circunstâncias, momentos têm distraído você? Tem chamado a sua atenção, tem feito você olhar para uma outra direção que não é a direção que Deus sonhou para a sua vida. Então, primeiro precisamos lutar contra todas as ações do inimigo contra a nossa vida, e a palavra é clara sobre isso. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e dominadores desse mundo tenebroso, ou seja, é aqui na região celestial. E aonde que é onde que é a nossa luta? A nossa luta é na região celestial. Mas pasme você, região celestial não é o céu, não é o ar. Região celestial é a nossa mente. É aqui que a nossa batalha acontece todos os dias. É aqui que nós precisamos realmente nos render a Jesus todos os dias. É o treinamento da nossa consciência e da nossa necessidade de relacionamento com Deus, que precisa ser treinada todos os dias. Então, a luta espiritual não está acontecendo no ar. Não tem um anjo, um demônio aqui em cima lutando. Não, eles estão, é aqui, é na mente. É aqui que está acontecendo. A luta está sendo travada espiritualmente, aonde você muitas vezes nem sequer espera. Então nós precisamos alinhar o nosso coração com o Pai, de modo que realmente fechamos as portas para que a oposição de Satanás não prospere contra a nossa mente ou contra a nossa vida. Você pode dizer um amém? Amém. Muito bom. Eu queria usar uma outra história que está em Atos 13 para explicar uma outra fase desta oposição. Atos 13, verso 6 em diante, a palavra diz assim: E havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente, e este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas,
o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis que aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém? Muito bem, essa história, ela é uma história excelente para nos explicar sobre um outro tipo de bloqueio que é feito para que a semente não cresça e não prospere sobre os nossos corações. A história por si mesma, ela já nos ajuda a entender, porque havia uma pessoa, e a Bíblia descreve ali, é um procônsul, o nome dele é Sérgio Paulo, que ele estava sedento por conhecer a Jesus. Diga comigo assim: fome e sede. E é muito lindo isso, porque a história desse homem é a história de muitas pessoas que querem conhecer a Jesus, que tem fome, que tem sede de revelação, de um ambiente sobrenatural, de uma vida entregue no altar do Senhor. Mas ele, como muitos talvez na nossa geração, não sabem a quem buscar, não sabem por onde começar. Então eles ouviram falar que Paulo e Barnabé, ali aparece também a figura de João Marcos, mas Paulo e Barnabé eram pessoas boas para explicar a história. Alfonso era uma pessoa de influência e, portanto, ele manda chamar. Ele não somente faz um convite, mas ele manda chamar a Paulo e a Barnabé, porque ele queria saber sobre Jesus, porque ele queria mais conhecimento sobre isso. Mas o fato é que, quando Paulo e Barnabé estão chegando para fazer a exposição das Escrituras, para ministrar o coração do procônsul, para poder levar o conhecimento daquele homem a palavra de Deus, Elimas, o mágico, a Bíblia diz que ele se levanta. Na tradução NVI ali está escrito que ele opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Olha só isso, gente. Aquele homem estava prestes a receber a revelação dos céus. E o Elimas, ele se interpôs entre Paulo, Barnabé e Sérgio Paulo, porque ele não queria que a semente da palavra de Deus chegasse sobre aquele coração. E o que eu aprendo aqui? Que há um outro nível de oposição. Se no primeiro nível de oposição, Satanás rouba a semente para que você não receba a palavra verdadeiramente no seu coração, uma outra maneira que ele faz é usar pessoas para tentar tirar a palavra de Deus do seu coração. É muito comum, infelizmente, mas há pessoas que na exposição, às vezes, da palavra de Deus, elas realmente não conseguem prosperar e crescer. Hoje de manhã, eu contei uma história, porque fui pastor por um tempo na cidade de Umuarama, e quando estávamos lá em Umuarama, teve um episódio, até teve uma parte da história que eu até esqueci de contar de manhã, depois que eu lembrei toda a história. Às vezes acontece isso mesmo. Você é privilegiado, você vem no culto à noite e você pega a história completa, tá vendo? Mas teve uma moça que começou a frequentar a igreja, e a parte que eu não contei hoje de manhã foi o antes dela começar a frequentar a igreja. Que essa moça, ela
a mãe e o pai pediram para que a gente fizesse um trabalho de resgate dela, porque ela era uma jovem que estava perdida, ela estava frequentando baladas, ela estava usando drogas, ela estava no meio da perversidade, da promiscuidade, e os pais estavam preocupados com aquela jovem e insistiram para nós: olha, aqui é uma igreja de jovens, tem bastante jovens aqui na igreja, vocês não querem levar a minha filha? Nossa, ela precisa tanto de Jesus, enfim. E aí realmente a própria mãe fez o contato, né, e essa moça, ela começou a frequentar a igreja. E realmente nós olhávamos e percebíamos que ela tinha uma fome e uma sede de Jesus muito grande. Ela sentava assim, já muitas vezes com um bloquinho de anotação, ela estava ali assim, sabe, sedenta por aprender, por crescer, e culto após culto a gente foi vendo aquela fome aumentar, e aquela pessoa sempre ali presente, vibrante. Logo ela começou a frequentar uma das nossas células, e foi uma maravilha, porque aquela moça começou a crescer em fé. Mas um dia, nós estávamos lá, e eu não percebi essa pessoa no culto, ela era muito frequente. Então, passaram-se mais 2 domingos, ela apareceu, né? E eu, como todos também imaginamos, talvez seja uma pessoa que teve um compromisso ou algo assim. E aí começou um processo de esfriamento. Vinha um culto, não vinha outro, depois vinha um culto, faltava 2, vinha um culto, faltava 3, até que um dia não vimos mais aquela moça na igreja. E para nossa tristeza, né, quando a gente foi atrás e falar assim, puxa, né, o que aconteceu? Porque afinal de contas, sabe, você estava vivendo um processo tão lindo em Jesus, o Senhor estava fazendo uma obra tão grande na sua vida, né? Pasme vocês, os próprios pais que antes achavam que a filha estava perdida porque estava nas trevas, agora estavam implicando demais com ela porque ela estava indo demais na igreja. Então, o sentido oposto começou a acontecer e aquela menina começou a ser desanimada, pasme vocês, pelos próprios pais que outrora estavam pedindo ajuda para que ela participasse da igreja. E a minha conclusão sobre isso foi a de que na vida nós enfrentaremos oposições contra Satanás, mas também enfrentaremos oposições contra pessoas. É o que está acontecendo nessa história. O procônsul Sérgio Paulo estava prestes a ouvir a palavra se não fosse Elimas, o mágico, querendo se interpor entre a conversa, tentando desanimar. E, gente, a minha conclusão sobre isso é muito simples. Comece a perceber um pouco melhor quem são as pessoas que estão influenciando a sua vida. Entenda que nessa história, se Elimas, o mágico, era uma espécie de conselheiro do procônsul, certamente ele era um amigo, certamente ele era uma pessoa íntima, certamente ele era uma pessoa de influência sobre o procônsul. Mas, irmãos, olha só que coisa, né? Às vezes são os amigos que vão se interpor entre você e Jesus, entre você e a sua fé. Às vezes são pessoas, e o que mais nos entristece, pessoas do nosso círculo até mais íntimo, como foi esse caso que eu acabei de testemunhar, o círculo familiar, pessoas que na verdade deviam motivar você e falar, não, vai lá, isso mesmo, olha, Jesus está fazendo uma grande obra na sua vida, continua buscando, sabe, não desista, não desanima, qualquer coisa eu estou aqui. Mas muitas vezes são essas pessoas que vão nos criticar, são essas pessoas que vão nos desanimar, são essas pessoas que vão se interpor entre você e a sua fé, e é por isso que os nossos ouvidos têm que estar muito sensíveis à voz do Mestre. Nós temos que saber a quem nós ouvimos, nós temos que saber quem dirige realmente os nossos corações, senão há uma grande probabilidade de que nós ouçamos muito mais as pessoas, e elas tenham uma influência muito maior sobre as nossas decisões do que a própria palavra de Deus. Então a primeira oposição é do inimigo das nossas almas. Satanás vai se opor a você para que a semente não caia ao seu coração, mas a segunda são as pessoas,
Cuidado com quem você ouve. Cuidado com as pessoas que influenciam diretamente o seu coração, porque de alguma maneira elas podem desanimar você e toda a sua trajetória. Até aqui, gente, amém? Você recebe a palavra do Senhor? Amém. Eu quero ainda um outro ponto, quero correr aqui para finalizar mais rápido. Mas continuando, a Bíblia diz sobre uma superficialidade do coração. Marcos 4, 16 a 17, os versos da palavra dizem assim: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E ele, chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E no segundo ponto eu quero falar que a oposição aqui, na verdade, ela vem de nós mesmos, que é uma incapacidade de aprofundar-se na palavra de Deus e viver sempre na superficialidade da fé. E tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida religiosa, espiritual, mas elas não avançam, elas não crescem, elas não saem da estagnação, elas estão sempre voltando nos mesmos problemas. Ouvi uma frase esses dias atrás que eu achei muito interessante. Alguém que falava assim: sucesso é viver problemas diferentes. Que não é que os problemas vão acabar, mas pelo menos tem que mudar de problema, amém, igreja? Porque tem gente que fica uma vida inteira vivendo o mesmo problema, as mesmas lutas, ela não cresce, ela não amadurece, ela não avança, ela não se permite ser tratada por Deus, confrontada pela palavra, porque ela está sempre naquela atmosfera de ser a vítima, de ser mimada, porque de alguma maneira ela acredita que o mundo todo conspira contra ela, que as pessoas conspiram, e ela entra facilmente nesse lugar de vitimismo, e passa o resto da sua vida se lamuriando por problemas iguais aos que você viveu no mês passado, no mês retrasado, no ano passado, e assim por diante. Nome que nós damos para isso: pessoas superficiais. Pessoas cuja semente da palavra de Deus não ultrapassou a parte superior do solo. Morreu ali. Ela até chegou, porque o texto fala: essas pessoas recebem com alegria. Elas até ouvem a palavra. Elas até recebem a palavra. A palavra até chega aos seus corações, mas não passa daí. E o que Jesus diz é que eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Logo que chega a angústia, a perseguição, eles se escandalizam. E sabe, irmãos, uma coisa que combina bem com o homem de Deus, com a mulher de Deus, é a palavra raiz. Porque a raiz, ela fala da dimensão de crescimento exterior, porque a raiz nós não vemos. Nós não vemos aquilo que está debaixo da terra. Aquilo é entre você e o Senhor. Mas a raiz, ela é tão importante no seu crescimento interior, quanto a árvore é importante no seu crescimento exterior. Porque senão vem um vento, porque senão vem uma luta, porque senão vem uma chuva como veio a de hoje cedo, que hoje cedo estava ali na porta a hora que aconteceu aquele chuvarada, né? E eu falei ali para alguém, falei assim,
Rapaz, quem tinha roupa, né, no varal deve ter molhado tudo. Eu preocupado e, né, pensando sobre isso. E a pessoa falou assim: pastor, se o varal ainda estiver lá, já é lucro. Porque o negócio foi tão feio hoje cedo, que realmente um vento, mas um vento que leva, que arrasta, que tira todas as probabilidades de você crescer e amadurecer. E pessoas superficiais são assim. Qualquer vento leva, qualquer chuva leva, qualquer crise desanima de Deus, desanima da fé, desanima da igreja, desanima dos irmãos, porque não são pessoas com raízes, né? Não são pessoas aprofundadas. Jesus, quando ilustrou sobre a casa na rocha, ele falou sobre isso. Uma casa fundamentada sobre a rocha, vem os ventos, vem a chuva, dá com ímpeto sobre aquela casa e ela não cai. Mas uma casa que foi fundamentada na areia, vem as chuvas, vem os ventos, e o que acontece com aquela casa? Ela é destruída. E assim é a vida do homem e da mulher de Deus que não fundamentou bem a sua história em Deus. São pessoas superficiais, elas se contentam. Elas se contentam em frequentar cultos. Elas se contentam em ir de vez em quando na igreja. Elas se contentam em de vez em quando ler a Bíblia, ouvir uma pregação. Mas pessoas assim estão morrendo. Pessoas assim estão prestes a serem levadas pelo vento, pelas chuvas, só que nem elas mesmas estão percebendo isso, porque ainda acreditam que a semente pode brotar em um coração superficial, mas eu digo com todas as letras, não dá, gente. Nós temos que sair desse lugar, e é você que define isso. É você que define se você vai ser uma pessoa superficial ou profunda em Deus. É você que determina se daqui a algum tempo uma chuva ou um vento vai derrubar você, ou se daqui a algum tempo uma chuva e um vento vai provar que a sua fé é firme, que você tem compromisso com o Senhor, que a palavra de Deus está sobre o teu coração. A Bíblia diz que o Senhor, Ele reprovou algumas atitudes do povo de Israel, porque eles estavam andando também de forma superficial, e nessa palavra de Oséias 6,4 diz: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Isso é superficialidade, é uma fé momentânea, é uma fé circunstancial, é uma fé de necessidade, é só na hora da luta. Apareceu a enfermidade, Jesus é importante. Estou desempregado, Jesus agora é importante. O casamento não vai bem, preciso recorrer a Jesus. São pessoas que somente buscam o Senhor por causa das necessidades. E essa é a multidão. A multidão, ela só quer o que Jesus pode oferecer. Mas os discípulos, eles querem o que Jesus é. E eu digo para vocês que sabedoria é buscar o Senhor quando tudo vai bem na sua vida. Estou empregado, estou com saúde, o Senhor tem me abençoado. Busque o Senhor como nunca. Porque não é se virá, é quando virá. Em algum momento a tempestade vai vir, mas quem vai permanecer? Quem fundamentou a sua casa sobre a rocha, quem aprofundou as suas raízes, quem deu alimento para a sua alma, porque afinal de contas, o que traz consistência para a nossa vida espiritual é se nós estamos bem alimentados. Quando você olha lá a tentação de Jesus no deserto,
Por que que Jesus responde todas as palavras de Satanás? Todas as indagações de Satanás? Porque a palavra estava sobre o coração do mestre. Então, quando ele é confrontado, a palavra já está ali na ponta de sua língua. E o crente hoje, ele sofre de escassez de palavra. Porque, como dissemos, a palavra ela não está entrando para um nível mais profundo nos nossos corações, mas pelo contrário. Muitas vezes a palavra está permanecendo apenas na área superficial das nossas vidas. E quando a palavra não penetra profundamente, vem o adoecimento emocional. São ciclos viciosos de depressão, de perturbação, de angústia, de ansiedade. São preocupações, são síndromes aparecendo para todo lado. É assim que as pessoas começam a indagar, né? Como que Deus pode permitir isso comigo? Esta angústia muitas vezes revela que a palavra não chegou lá nos nossos corações. E muitas angústias virão sobre nós, porque a palavra de fato não germinou. A palavra tem que germinar. A semente tem que germinar nos nossos corações. Senão não acontece nada. Senão não muda nada. Então, a minha oração essa noite é: Senhor, faça-nos mais receptivos. A minha oração essa noite é: Jesus, desperta a tua igreja, para que eles não desperdicem a palavra. Para que a palavra seja, assim como a Bíblia nos diz, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos são as tuas palavras, Senhor. Porque a palavra é o que vai iluminar a nossa história, é o que vai trazer consistência para a nossa vida espiritual. É a palavra de Deus que vai conferir a nós a capacidade de vencer os nossos maiores desafios. Mas para que a palavra chegue lá nos nossos corações, primeiro ela vai confrontar a sua mente. Primeiro ela vai confrontar o seu próprio coração. E muitos param aí, porque nós não suportamos o confronto. Nós queremos somente o remédio para as nossas almas, mas nós não queremos o tratamento. Nós não queremos resolver os nossos problemas. E as pessoas estão assim, remediando a sua vida, domingo após domingo, dá mais um remedinho aqui. Eu tenho falado sobre isso. Tem tanta gente vivendo no nível mais rasteiro espiritual, que eles são os verdadeiros mendigos da fé. Na semana passada, não sei quantos estavam aqui, mas uma das palavras que mais inquietou o meu coração foi: não aceite menos do que aquilo que Jesus sonhou para você. Não aceite. E tem gente assim, vivendo igual um mendigo da fé, porque ele não reconheceu, ele não entendeu ainda. Você é um príncipe, você é uma princesa, um preço alto foi pago na cruz do Calvário, para que você estivesse aqui hoje, para que você pudesse ter o DNA da fé. Mas ainda hoje as pessoas preferem viver no nível mais baixo, mais rasteiro, mendigando aquilo que para eles, na verdade, deveria ser visto como algo, sabe, já é seu, já é um presente, Deus já te deu. E às vezes nós estamos exatamente assim, sem desfrutar do que é nosso, sem desfrutar do que Deus já nos deu, sem conseguir, sabe, apalpar os sonhos de Deus para a nossa vida. Eu contei uma história hoje cedo que na verdade foi repetida, alguns já ouviram. Se você ouvir de novo, não tem problema. Mas o meu segundo carro, na verdade ele foi quase que um sonho, né? Eu sonhava em ter um carro na época e fui contemplado numa carta de consórcio e eu consegui ali o dinheiro para comprar um carro. Mas eu, como sou muito fução nas coisas, olhava o preço lá na cidade que eu morava antes e via que aquele carro custava caro, e olhei lá na internet e vi que em São Paulo era mais barato. E aí eu falei: será que eu vou para São Paulo? Será que eu compro aqui mesmo?
E resolvi, né, numa tentativa aí louca, nunca tinha feito isso, mas negociei ali mais ou menos pelo WhatsApp, e peguei um ônibus e fui até São Paulo para buscar o carro. E chegou lá, graças a Deus, tudo de acordo com aquilo que realmente havíamos combinado, o carro era perfeito, era o carro dos meus sonhos, e eu entrei dentro dele depois de fechar negócio ali, e saí da casa da pessoa, todo faceiro, todo feliz, pensando, uau, vou, né, de São Paulo para o Paraná com esse carrão aqui, vibrando de alegria. E aí eu pensei ali, já saindo de São Paulo, meu Deus, esse carro não tem seguro. Se aconteceu alguma coisa na estrada. E aí eu falei, vou voltar no banco, e fui no banco, daí consegui fazer um seguro lá, enfim, peguei a estrada e voltei para o Paraná. E quando cheguei na cidade, uma semana depois, eu fui visitar uma célula da nossa igreja, e era lá na cidade de Umuarama, num bairro bem afastado do centro, e cheguei, estacionei o carro ali na frente da casa do irmão, participei da célula. Quando eu saí da célula, que eu fui funcionar o carro, não pegou. Aí mais uma vez não pegou. E aí os irmãos vão lá, todo mundo curioso, todo mundo ali querendo ajudar o pastor, só que aí ajuda, né, atrapalhou um pouco, daí um tira uma mangueirinha, coloca a mangueirinha no lugar errado, e fizeram uma bagunça do carro. Por fim, o carro realmente não funcionou, e aí vai os irmãos me ajudar, porque tinha um outro irmão que tinha uma casa, umas 4 quadras mais ou menos para cima, e eles vão empurrar o carro. E era uma cena muito engraçada, né? Aquele monte de irmão empurrando o carro, ladeira acima. Aí chegou na casa do irmão, se não bastasse toda a ladeira que a gente subiu, ainda a casa dele era uma rampa imensa. Então, vai nós também empurrar o carro. Enfim, o carro chegou lá. E aí no outro dia, foi eu chamar o mecânico, né? E aí tive que contratar o guincho e tal. O cara foi lá com o guincho, e aí ele ia pegar, levar para a mecânica. E quando o cara estava lá colocando o carro no guincho, ele falou assim, poxa, né, pastor, teu carro novinho, né? Geralmente esses carros mais novos assim, o pessoal costuma colocar seguro, né? É bom ter seguro. Eu pensei, mas eu tenho seguro. E aí ele, como assim você tem seguro? Eu falei, eu tenho seguro. Ele falou, mas por que você não acionou o seguro então? Eu nem sabia que dava para acionar o seguro. E aí eu fui descobrir que o seguro cobria, né, não somente ali o guincho, mas se eu precisasse de um táxi, se eu precisasse até de um hotel, se eu estivesse fora da cidade, tudo isso o seguro cobria. Só que eu não sabia. Gente, eu costumo usar essa história para dizer que tem tanta gente assim na fé. Tem um seguro disponível para você. Tem uma apólice de seguro que cobre todas as tuas necessidades, mas você está como eu, empurrando o carro ladeira acima. Você está deixando de desfrutar daquilo que já está disponível para você. Mas por que isso acontece? Porque estamos vivendo na superficialidade da fé. Deus te chamou para um lugar de profundidade, amém? Deus te chamou para você sair desse nível rasteiro, que muitas vezes impede você de crescer, de avançar e de prosperar. E eu quero ir para o último ponto, já vou encerrar aqui, onde a Bíblia fala sobre aquilo que também impede, que são as circunstâncias. Aquilo que impede que a palavra de Deus frutifique nos nossos corações. Verso 19 diz, os cuidados com o mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, preste atenção nisso, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, primeiro ponto, o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, é quem vai tentar roubar a semente. Segundo, as pessoas tentarão se interpor entre você e Deus, entre você e a sua fé. E terceiro, as circunstâncias. Tudo que está à nossa volta. A Bíblia fala os cuidados com o mundo. E aqui a nossa sugestão é que não nos parece que cuidado com o mundo seja pecaminoso. Cuidado com o mundo, na verdade, seria cuidado com a nossa vida, com a nossa agenda, com o nosso trabalho. Tem algo de errado nisso? Não. Desde que isso não concorra com a sua prioridade mais importante,
que é o seu relacionamento com o Senhor. O problema não é o nosso trabalho. O problema não é os nossos sonhos, os nossos projetos. O problema é dar lugar à concorrência que isso vai fazer com a palavra de Deus. A palavra está ali prestes a ser semeada no seu coração, mas você tem tanta coisa para fazer. Tua vida está tão corrida. Você anda tão sem tempo. Como que Deus vai fazer alguma coisa? A gente quer deixar o resto do resto para Jesus. A gente quer deixar só a hora do sono para Jesus e queremos viver em qualidade espiritual. Não tem como, gente. Temos que definir de uma vez por todas o que é ou não prioridade em nossas vidas. Ele fala, a fascinação pela riqueza. Quantas pessoas, às vezes, correndo atrás do rabo, a vida toda, fascinado por algo que está tirando a sua atenção de Jesus. Isso não quer dizer que o crente não pode prosperar, que o crente não pode enriquecer, pelo contrário, o povo de Deus é próspero, enriquece, é abençoador, o povo de Deus avança. Eu creio nas promessas bíblicas do Senhor para o povo de Deus. O problema não é isso, o problema é a fascinação. Pessoas fascinadas por enriquecimento, pessoas obcecadas por conquistas materiais, elas perdem Jesus de foco. Está fazendo sentido isso para você? E ele continua dizendo, ambições, ambição é ruim? Não. As ambições não são exatamente ruins, mas as ambições também concorrem, até porque, gente, falta de ambição, na minha opinião, é até pecado. A ambição é boa. A ambição é o que faz você levantar todos os dias, é o que tira você muitas vezes do lugar da procrastinação. Então a ambição em si mesma não é ruim, o problema é o seu excesso. Ou ela no lugar errado. Isso vai fazer com que você perca de vista aquilo que Jesus preparou. Então, o que existe de errado com tais cuidados, o problema aqui é de fato o foco da atenção. No que você tem colocado os seus olhos e o seu coração. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para subir aqui no altar. E eu quero finalizar chamando a minha e a sua atenção para o que tem brilhado sobre as nossas vidas. O que tem brilhado sobre os nossos corações. Aqui no verso 26 e 28, a Bíblia diz que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse, se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, a terra por si mesma frutifica. Essa é a ideia do Senhor. O Senhor quer que a semente chegue aos nossos corações, e que essa semente tenha capacidade de germinar, de crescer, e muitas vezes não haverá explicação sobre isso. Por que uma semente germina, cresce ou frutifica? Não existe uma explicação exata sobre isso. Ela nasceu para produzir frutos. Ela nasceu para isto. A palavra de Deus, ela está disponível para os nossos corações. E quando somos receptivos à palavra, o que acontece é isso. Sabe, ela vai crescer não sabendo nós, nem mesmo como. A terra vai frutificar. Um coração sadio, uma terra fértil, ela produz fruto de uma forma natural. Mas tudo que ela precisa fazer é receber a semente. Se a semente não cair sobre o solo dos nossos corações, nada acontecerá. Se a palavra para você de domingo a domingo entra por um ouvido e sai pelo outro, nada acontecerá. Não adianta clamar por mudança, clamar por novo tempo, clamar por nova história, porque a palavra é que traz a transformação.
O último versículo que eu coloquei aqui é Hebreus 4:12, que diz: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Diga comigo assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais uma vez, diga: a palavra de Deus é viva e eficaz. Fica em pé, e eu quero orar nessa noite. Nós estaremos aqui em um tempo também adorando o Senhor agora, abrindo os nossos corações, mas eu queria que você entendesse com clareza isso: a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é um instrumento para gerar cura no seu coração, para tratar a sua alma, para trazer todo o processo de restauração que você precisa. A palavra de Deus, ela não é só o alimento diário das nossas almas, mas ela é também o tratamento para as nossas almas, ela é o remédio que você precisa para ser definitivamente curado, para que o Senhor possa fazer algo no seu coração, e você entenda a riqueza, a profundidade e a importância da palavra de Deus todos os dias na sua vida. Quantos de nós temos uma Bíblia como essa na estante das nossas casas? Quantos de nós temos uma Bíblia como essa, talvez ali no porta-luva dos nossos carros? Quantos de nós temos uma Bíblia como essa no criado mudo ali do lado das nossas camas? Mas não acessamos ela, não acessamos a riqueza que existe nela. Há uma riqueza tão grande aqui. Há palavras aqui que são preciosas. A Bíblia não é um mero livro. A Bíblia não é um dos livros da sua biblioteca, não. A Bíblia é o livro dos livros. É a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Quando você ouve, quando você se relaciona com a palavra, ela transforma, porque tem algo vivo aqui. Amém? Quantos estão entendendo? O Senhor quer transmitir isso para o teu coração essa noite. O Senhor quer chamar você para sair da superficialidade da fé. A escolha é sua. Quanto tempo mais você vai gastar da sua vida vivendo uma fé mais ou menos religiosa, uma fé de vez em quando? Misericórdia, irmãos. A nossa vida precisa estar aos pés do Senhor todos os dias, porque nós somos dependentes dele em todo momento. Fecha os teus olhos. Tenho sede como um deserto por águas. De aprender de ti, que é manso e humilde. Que um minuto aqui
sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? E essa é uma boa pergunta. Para onde vamos sem o Senhor? Sem o Senhor não somos nada. Sem a presença dEle sobre os nossos corações não há sentido nenhum na vida. Nós dependemos do Senhor como dependemos do ar que nós respiramos. Mas quantas vezes colocamos coisas, pessoas, circunstâncias, sonhos pessoais à frente de Jesus, à frente do nosso relacionamento com Ele. Nesta noite, irmãos, eu quero chamar a minha e a sua atenção para a importância de nós sairmos desse lugar de superficialidade, para nós sairmos desse lugar que limita a nossa alma de viver tudo aquilo que Jesus sonhou ao nosso respeito. Como dissemos em vários momentos, depende de você. É você que propõe o nível de mudança. É você que diz para você mesmo que nível de profundidade você quer viver. A semente está disponível. O que a palavra diz que ela por si mesma vai produzir frutos, mas se a terra do seu coração não estiver preparada para receber a semente, não haverá nenhuma mudança, não haverá nenhum processo. E eu quero propor esse altar hoje como um meio de clamarmos ao Senhor, para irmos a um lugar mais profundo, para sair da superficialidade e viver aquilo que Jesus sonhou ao nosso respeito. Eu quero convidar você, enquanto estaremos aqui adorando o Senhor, se você quer ir para um nível mais profundo em Deus, se você quer viver todos os sonhos que o Senhor sonhou para a sua vida, saia do seu lugar, vem aqui, venha buscar esse lugar de intimidade, venha buscar esse lugar de profundidade junto ao Senhor. Aleluia. Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não
todos te amam, todos te amam. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam, todos te amam. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam. Jesus, dá nome como teu. És o mais amável, o mais desejável. E todos te amam, todos te amam. E és o mais amável, Jesus, o mais desejável. Todos te amam, Jesus, nós te amamos, te amamos. Nós amamos a tua palavra, o mais desejável. Todos te amam. O mais desejável. Todos te amam. Todos te amam. És o mais amável, o mais desejável. Todos te amam. Eu sinto também que a preocupação, ela tem sido muitas vezes um empecilho no nosso crescimento, no nosso avanço. Sabe, as preocupações, elas têm ocupado muitas vezes um lugar, um pedestal na vida de algumas pessoas, a ponto de chegarem a ser parecidas com um Deus sobre si. Eu sinto fortemente, como senti essa manhã também, sobre orar por pessoas preocupadas, por pessoas com dificuldade de lançar totalmente a sua vida, a sua história aos pés do Senhor, por causa das grandes preocupações. E as preocupações têm roubado o lugar de Deus. As preocupações têm roubado a presença manifesta do Senhor. E eu creio hoje pela fé que esse altar é um altar para lançar todas as nossas preocupações, para lançar todas as nossas tribulações. E eu quero convidar novamente você, se você quer lançar as suas preocupações no altar do Senhor, se você quer melhorar a sua confiança em Deus, saia do seu lugar, venha aqui orar, venha colocar as suas preocupações aos pés daquele que é o único que pode resolver. Yeah.
preocupação, Jesus, pois não há nome como o teu. Não há nome, não há nome como o teu. Não há nome como o teu. Como um selo, como um selo em nosso coração. Amém, Pai, nós colocamos, Senhor, nosso coração, as nossas almas, a nossa vida, Senhor, no Teu altar. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes trocamos o Senhor, trocamos o melhor de Deus, trocamos o lugar de intimidade com o Senhor por tantas outras coisas, Pai. Pai, que essa noite o Senhor ajuste o foco dos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a ajustar a nossa alma ao lugar da intimidade, ao lugar do relacionamento, ao lugar das promessas que o Senhor tem para a vida do seu povo. E que mais uma vez, Senhor, o Teu Espírito mesmo socorra, Pai, aqueles que hoje têm vivido opressão, depressão, ansiedade. Eu quero declarar, Senhor, que nesta noite toda preocupação com as coisas, com o mundo, com a fascinação da riqueza, com tantas coisas que às vezes tiram, Pai, o alinhamento dos nossos corações com o Seu, que o Senhor possa ajustar o foco nessa noite, que o Senhor possa ajustar a Tua palavra em nossas vidas essa noite, de modo que nós não temamos, Senhor, viver os dias da promessa de Deus sobre a nossa casa. Eu declaro que através da postura e do posicionamento desses homens e mulheres, não somente eles, mas os seus filhos, a sua casa, Senhor, receberão o fruto desse posicionamento. Eu declaro, Pai, um agir do Senhor, a começar aqui nos nossos corações, mas que invadirá também a esfera dos nossos relacionamentos, dos sonhos, dos projetos. Pai, ajuda-nos a colocar o Senhor como prioridade, e à medida que fazemos isso, eu declaro que venha prosperidade e bênção sobre a vida do Teu povo, que a palavra se cumpra sobre o coração de cada um deles. Há uma expectativa para viver esses dias na Tua presença. E tudo que nós queremos, Senhor, é tornar os nossos corações receptivos à Tua palavra. A palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero te convidar a fazer uma oração rápida comigo. Diga assim: Senhor Jesus. Mas diga mais alto: Senhor Jesus, nesta noite eu declaro, o meu coração está receptivo à Sua palavra. Eu declaro que a Sua palavra, que é viva e eficaz, fará diferença na minha vida, na minha história, na minha família, hoje e todos os dias. Amém. Aplauda o Senhor. Declare a Ele a honra, a glória, o louvor para sempre. O nome de Jesus seja entronizado sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Receba, Senhor, toda a honra dos nossos corações, Jesus. Amamos a Tua presença, Senhor. Aleluia. Eu te levo comigo, eu te levo comigo, lavado. Amém, querido. Vai na bênção, vai na paz. Dá um abraço em quem está perto de você aí. Uma boa semana.